Olá, caminhantes dessa vida. Hoje eu vou praticamente encerrar aquilo que eu possa dizer que seja a conclusão das minhas conclusões sobre a minha experiência da peregrinação de Santiago de Compostela, que eu cheguei até Finisterra, até o fim do mundo, né? A cidade do fim do mundo, porque depois eu vou fazer mais um vídeo falando do resto da minha vida. Essa fala de hoje é uma fala que diz respeito ao que eu pensei depois que eu cheguei, depois de uma semana que eu cheguei em casa, e que, conversando com a minha companheira, eu concluí do que tinha sido a experiência lá na Compostela. E começou eu dizendo para ela que essa foi a experiência mais impactante da minha vida. Foi a experiência mais maravilhosa, porque foram os 40 dias mais felizes da minha vida. E ao dizer isso, né, que esses 40 dias, desde a divisa com a França, em direção a Santiago de Compostela, até chegar no Atlântico, né, quase 1.000 quilômetros de caminhada, né, eu fui refletindo assim, mas por que foram os 40 dias mais felizes da minha vida? E eu cheguei à conclusão de que um sentimento foi muito forte, o sentimento de liberdade. Mas o sentimento de liberdade não era a liberdade de escolher a hora de sair, a hora de chegar, o albergue onde eu ia me hospedar, se eu ia andar mais rápido, mais devagar, se eu ia andar com alguma pessoa ou ia andar sozinho. Não era essa liberdade mais prosaica, mais comum, de ir e vir, não era isso. Algo mais eu tinha que entender. Eu fui tendo insights que explicaram o motivo dessa felicidade. E o primeiro deles é que quando você se transforma de um turista em um peregrino, uma transformação psicológica se opera na cabeça da gente. Porque o turista ainda está coberto com as máscaras que a gente tem para conviver com as pessoas, com a família, com os amigos, no trabalho, na sociedade. A gente vai criando essas máscaras ao longo da vida. O viajante que viaja como turista, ele não abandona essas máscaras. Mas na medida em que você vai caminhando com pessoas do mundo inteiro, pessoas das mais diversas etnias, pessoas das mais diversas crenças, pessoas das mais diferentes idades, a gente vai abandonando os preconceitos. E na medida que a gente abandona os preconceitos, eu tive um outro insight, a gente também abandona os preconceitos que a gente usa contra a gente mesmo, que são os nossos complexos, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de beleza, de feiura, seja lá do que for, os mais diversos complexos, a gente vai abandonando porque isso não vai fazendo sentido no caminho, na relação com as outras pessoas. E aí, quando você abandona os preconceitos e abandona na relação com as pessoas e abandona os complexos, um peso gigantesco sai dos ombros e você passa a caminhar com uma leveza, com uma alegria, com uma felicidade que eu imagino que deva ser a felicidade das crianças. Eu imagino que deva ser a felicidade das crianças brincando na água, na enxurrada, no mar, nos rios, nas cachoeiras, as crianças brincando livremente. É o que a gente passa a desfrutar numa experiência como essa, quando esta leveza é conquistada durante o caminho, né? Então,
Essa compreensão, depois que eu cheguei, foi uma compreensão que fechou o raciocínio, né? De todos os desafios que eu me propus no começo, de descobrir as minhas culpas, de trabalhar e conversar comigo mesmos sobre as minhas culpas, de trabalhar sobre a questão da sustentabilidade, de ter uma relação mais afetiva, emocional com a natureza, de resolver os problemas de saúde, né, melhorar a minha saúde, enfim. Essas questões todas, elas foram a reflexão delas e o caminhar junto com pessoas do mundo inteiro me permitiram um salto muito maior do que a descoberta disso, que é a descoberta da liberdade profunda, que é a liberdade não só de ir e vir, mas a liberdade de ser mais profundamente alguém livre de preconceitos, de amarras, de pesos que te jogam para baixo, que te jogam para paralisia, que te jogam para depressão, que te jogam para, seja lá, enfim. E depois que eu tive esse insight, eu tive um outro insight, que tem a ver com uma questão da psicanálise. É que, como a gente está caminhando sozinho por lugares desconhecidos, os instintos precisam estar mais aflorados. Então, eu tenho a impressão que este fenômeno, desse sentimento de liberdade, tem a ver com um equilíbrio maior entre as três esferas da nossa psique. É um id mais fortalecido, um ego equilibrado, um superego diminuído, um ego diminuído, e essas três instâncias equilibradas. Isso permite uma liberdade de reflexão, de insights, de abertura para raciocínios que a gente não tem no cotidiano da cidade, do trabalho, das relações, daquilo que nos amarra numa vida dirigida, numa vida controlada, numa vida não livre, porque é condicionada pela existência em sociedade, pela história da cultura que a gente está imerso, enfim. É um sentimento de liberdade, um sentimento de alegria, de uma profundidade que eu quero compartilhar com vocês e quero dizer que é um processo, uma experiência maravilhosa que vale a pena todos vocês pensarem um dia em fazer. Então é isso, minha gente. Da próxima vez eu falo sobre o futuro, tá bom? Não vou falar aqui sobre as reflexões pessoais da minha vida pessoal, né? As questões de trabalho, as questões das relações com a minha família, as minhas relações afetivas. Não vou falar porque essa é uma questão muito pessoal que não diz respeito somente a mim, diz respeito a muito mais gente, e eu não quero aqui desrespeitar as relações que eu tenho com as pessoas e falar de algo que é pessoal e que não vale a pena a gente tratar aqui. Vale a pena a gente tratar dessas grandes experiências emocionais, espirituais, sensoriais que essa experiência permite. Então, é um conselho meu. Vai em frente que você vai ser feliz. Ninguém filmou eu nadando, mas eu tô com o cabelo molhado, vocês estão vendo, né? Muito legal, gente. Tô realizado, feliz, sozinho aqui no meu aniversário, mas eu sei que vocês estão comigo aí. Beijão em todos.